Graça e paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por todos aqueles que tomam um tempo todos os dias para ouvir essa santa palavra, para estudarmos, para entendermos aquilo que o Senhor quis deixar registrado para nós, né? Palavras tão importantes, palavras essenciais para a nossa vida. Seria impossível nós vivermos sem essa palavra, nós temos que viver e morrer por essa palavra. Não seja isento, não seja nulo, não seja uma pessoa que não dá importância às palavras do Senhor. Tenha um tempo para o Senhor em sua vida todos os dias, todos os dias. Amém? Não fica aí achando que se você ficar em cima do muro, não vai acontecer nada com você, porque vai. A palavra de Deus diz que ou você é frio ou você é quente, ou morno, o Senhor está prestes a vomitar. E a palavra de Deus também disse ontem o Senhor, que aquele que comigo não ajunta, espalha. E o Senhor virá, certamente Ele virá. E Ele dará a cada um de nós o galardão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele deixou escrito, por aquilo que Ele confirmou através de tantos profetas. Não seja isento, não seja nulo. Eu simplesmente, eu não vou à igreja, mas eu amo ao Senhor. Não é assim que se serve ao Senhor. O Senhor tem protocolos. Você quer servi-lo, você quer conhecê-lo? Existe um protocolo que o Senhor deixou registrado nessa palavra. E se você ficar quietinho aí dentro da sua casa, sem buscar conhecer verdadeiramente ao Senhor, saiba que você vai ser julgado por Ele e condenado pelos seus atos, de isenção inclusive, de nulidade, de ficar em cima do muro. Amém? Eu vou começar por aquele tempo, no versículo 14 de Mateus, no capítulo 14, falando sobre Herodes. Herodes dizia assim: naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. Quem já não ouviu a respeito de Jesus? Todo mundo já ouviu, né? E o Herodes disse àqueles que o serviam: este é João Batista. Ele acreditava que Jesus era João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Olha o pavor que ele estava. Por quê? Porque ele tinha mandado matar João Batista. Ele tinha pedido a cabeça de João Batista. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. O Senhor causa medo até naqueles que não o seguem, que não o perseguem. Eles podem não segui-lo, mas eles sabem que existe uma condenação para eles. O Herodes estava muito preocupado, porque o Herodes ele tinha prendido e tinha amarrado João, tinha colocado o João numa prisão por causa da Herodias. A Herodias era a mulher do Filipe, que era o irmão do Herodes, com quem o Herodes tinha se casado. E o que acontece? O João, é claro, né, contava para ele, dizia para ele: você está em pecado, não é permitido a você viver com ela. E o Herodes queria matá-lo por causa disso, porque ele jogava o pecado do Herodes na cara dele. Ele falava para o Herodes: você não podia ter casado com ela, você está em pecado, isso é adultério. E o Herodes queria matá-lo, mas ele tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Ele era, certo? As pessoas podem não acreditar no que você fala, quando você fala contra o pecado. Elas podem até te agredir, podem até querer te matar, mas no fundo, elas sabem que você está falando a verdade e elas sabem da condenação que está por vir sobre a vida delas, como Herodes sabia, né? No aniversário do Herodes, o que tinha acontecido? A filha da Herodias, que era essa mulher do Herodes, começou a dançar na frente de todos. E ela agradou tanto ao Herodes que ele prometeu, sob juramento para ela, que ele daria para ela o que ela quisesse. Podia pedir qualquer coisa que ele daria. E ela, influenciada pela mãe, pediu o quê? A cabeça de João Batista num prato. Olha que boazinha que ela era, né? Porque o pecado que estava sendo apontado para Herodes estava começando a incomodá-lo.
Então a Herodias, que tinha sido a mulher do irmão do Herodes, falou assim: vou acabar com esse rapaz, eu vou pedir a cabeça dele e ele não vai poder negar. E ela combinou com a filha, e a filha dançou de tal maneira na frente do Herodes que ele acabou prometendo para ela o que ela quisesse. O que ela pediu? A cabeça do João Batista. Muitos hoje têm pedido a cabeça de Jesus num prato, para que ele cale, para que ele não fale, para que ele não aponte o pecado deles. Eles querem viver o pecado deles sem que ninguém os acuse. Eles não querem ouvir que eles estão em pecado, que eles precisam se arrepender, que eles precisam se converter. Eles não querem ouvir. Então eles preferem o quê? Calar a nossa voz. Estão tentando calar a nossa voz, mas sabe quando eles vão conseguir? Nunca, porque o Senhor já triunfou, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário, porque o diabo, o inferno e a morte já foram vencidos por Cristo Jesus. Então nós vamos continuar proclamando esse evangelho a todos e nós vamos dizer que pecado é pecado. Ainda que a sociedade mude, ainda que os homens mudem, ainda que os tempos mudem, mas o pecado vai continuar sendo chamado de pecado por aqueles que servem ao Senhor e que sabem muito bem o que está acontecendo nessa terra, porque tudo isso está previsto, tudo está escrito, tudo está determinado. Mas nós aqui na terra vai ter sempre um povo dizendo: isso é pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus vai ter um povo aqui na terra sempre, até que esse povo seja arrebatado. E aí vão ficar por conta do espírito do anticristo. Mas enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver na terra, nós vamos continuar proclamando a verdade. Amém? E ele mandou decapitar João na prisão. A sua cabeça foi levada no prato, foi entregue à jovem que a levou à sua mãe. E os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. E, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Eu imagino o sofrimento que Jesus deve ter sentido nesse momento, porque João era um discípulo. João era amigo de Jesus. E eu imagino que o Senhor sofreu muito com isso. Mas ele simplesmente se retirou, ninguém ouviu chorar. Os relatos aqui não contam. Eu sei que ele chorou, você sabe que ele chorou. Mas ele simplesmente foi lá com a dor dele e foi orar ao Pai dele. Muitas vezes o sofrimento bate na sua porta. E esse aqui é um modelo de como que a gente sofre. Quando a gente tem o Senhor, a gente vai para o nosso cantinho e a gente vai lá chorar para o Senhor, porque só Ele é que pode te consolar verdadeiramente. E foi o que Jesus fez. Mas as multidões, ao ouvirem falar disso, que Jesus estava por perto, saíram da cidade e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco, ele viu aquela multidão tão grande e ele teve compaixão deles. E sabe o que ele fez? Curou todos os doentes. Ele esqueceu a dor dele, ele deixou de lado aquele sofrimento, aquela notícia que ele havia acabado de receber sobre a morte do seu melhor amigo, do seu discípulo, daquele que preparou o caminho para ele nessa terra. Ele ouviu falar da morte, mas ele deixou toda a dor dele de lado e com compaixão ele podia ter dito: não, agora não é hora, eu agora estou sofrendo muito, eu agora estou no momento de dor, estou no momento de me recolher com Deus, eu quero curtir a minha dor, eu quero aqui chorar a morte do meu amigo. Mas ele não fez isso, ele simplesmente foi lá e curou a todos. É o que ele está fazendo até hoje. As multidões que se achegam a Jesus têm sido curadas todos os dias. Você quer ser curado?
nas suas emoções, na sua carne, no seu físico, no seu espírito, na sua alma, seja qual for o seu problema. Jesus está pronto para estender a mão e te curar. Basta que você faça parte da multidão que vai atrás dele. E ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Diga que se afastem do Senhor. Diga que eles vão embora de perto de Jesus, para que eles possam alimentar a sua carne, para que eles possam buscar comida, os discípulos diziam. E Jesus respondeu: não, eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. E aí eles disseram: tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam para mim, disse o Senhor Jesus. E ele ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediu a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu novamente sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Nós ouvimos aqui então o milagre da multiplicação dos pães. Você tem pouca coisa na sua casa? Faça como Jesus aqui nos ensinou. Você coloque aquele mantimento que você tem na presença do Senhor e ore. E agradeça aquilo que você tem, por pouco que seja, por pouco que seja. Levante os seus olhos e agradeça ao Senhor. E creia na multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães não é só com relação às coisas físicas. A multiplicação dos pães é com relação às coisas espirituais. Uma vez eu fui fazer uma pregação e eu estava muito preocupada porque eu dizia: Senhor, o que eu vou dizer para essa igreja que é tão bem alimentada? Eu tenho tão pouco para oferecer, eu sei tão pouco, eu não estou acostumada a falar na frente das pessoas, de tanta gente, né? E o Senhor me disse: prepare só 5 pães e 2 peixes, e o resto você deixa comigo, porque a multiplicação dessa palavra, que é o pão da vida, pertence ao Senhor Jesus. Você prepara um pouco e o Senhor multiplica. Ele multiplica essa palavra na sua boca. Ele multiplica o pão, aquele que está com fome. Ele multiplica tudo na nossa vida. Tudo que você entregar nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. Ele vai te dar em abundância, muito além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Ele fez isso na minha vida. Ele faz isso não só com as coisas que eu preciso materialmente, mas Ele multiplica na minha vida as coisas espirituais. Ele multiplica em mim a paz, Ele multiplica em mim a alegria, Ele multiplica em mim o descanso, porque eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida dos meus. Eu tenho uma paz que vocês precisavam sentir. É uma paz que não tem preço e que não tem explicação, porque eu tenho problemas como você tem, todos nós temos, mas a paz não me abandona. Por quê? Porque o Senhor está comigo e o Senhor está com todos aqueles que o buscam. Busque essa paz. Busque essa paz, peça para o Senhor multiplicar a paz na sua vida, multiplicar o pão na sua vida. Ele é especialista em fazer isso, na multiplicação. Amém? Hoje eu vou parar por aqui, porque a segunda parte desse capítulo também é muito importante.
e porque ele vai andar sobre as águas. E amanhã então a gente comenta a partir desse versículo aqui. Hoje nós vamos parar para não ficar cansativo, já passei dos 15 minutos. Eu sempre falo que eu não vou passar dos 15 minutos. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe o máximo que você puder e, se possível, escreva um amém. E se você tiver mais alguma sugestão para eu acrescentar aqui nessa palavra, acrescente aí, escreva aí. Olha, você também pode perceber isso nessa palavra que você não falou. O Senhor tem tantas coisas para nos falar todos os dias, né? Que a gente se perde. São muitas coisas lindas que o Senhor nos diz todos os dias. Amém? Um abraço e até amanhã.